Feliz sábado para você que está em casa. Talvez você me dê um feliz sábado mais alegre, mais feliz, porque estamos aqui na casa, né, do nosso Deus. Você está aí de casa nos acompanhando, mas eu vou dar outro feliz sábado aqui. Feliz sábado! Olha só, gostei de ouvir a voz das crianças também. Que o nosso Deus esteja nos abençoando, amém? João 14, verso 16 e 18 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o verso 18 diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Por mais que às vezes nos sintamos sozinhos, desamparados, eu gostaria de te lembrar nessa manhã de que nós temos um divino companheiro no nosso lado, que Ele está sempre comigo, com você, nos ajudando, e que nesse momento você possa sentir a presença dEle. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador.
Louvado seja Deus. Feliz sábado, amados irmãos, a todos os que estão aqui na igreja, os que estão em casa, para mais uma mensagem dessa série, a série Preparação para a Crise Final. Hoje, a mensagem de hoje é o sinal de Caim. Importantíssimo entender essa mensagem, não só entender, mas tomar posse dela. É uma mensagem que nós devemos tomar posse. E hoje nós vamos entender mais do que o que é o sinal de Caim, o significado do sinal de Caim. Todo cristão deveria viver isso, proclamar isso. Isso traz uma paz maravilhosa e hoje o Senhor vai nos revelar, Quem esteve aqui ontem ou pela internet acompanhou a mensagem, A mensagem de ontem, o propósito de Deus para a nossa vida, percebeu que muita coisa a gente não conhece ainda. Era necessário que fosse assim. Era necessário que a verdade fosse colocada por terra e que Satanás tivesse o domínio total sobre esse mundo, para que ele tivesse as mesmas condições que Deus teve lá no céu, para provar que a sua lei é uma lei perfeita, é uma lei necessária. Então Satanás precisava ter, Lúcifer, precisava ter as mesmas condições para tentar provar que ele, Lúcifer, está certo. Só que nós conhecemos o final da história e nós conhecemos as consequências do governo de Lúcifer, não é isso? Vamos já começar abrindo a Bíblia, Ontem a gente começou com o livro de Gênesis, não foi isso? E hoje nós vamos para o livro de Gênesis novamente, Gênesis capítulo 4. Você que está em casa, o primeiro livro da Bíblia, Vamos abrir juntos aqui Gênesis capítulo 4. E antes de começar a leitura, a gente vai ler a partir do verso 3. Nós vamos fazer mais uma oração. Creio que todos acharam, muito fácil. Então vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui para aprender de Ti, inclusive o pregador. Eu estou aqui para Te ouvir, Senhor, para reavivar essa mensagem na minha mente, para que eu possa vivê-la e meu coração encher de paz e de alegria por causa do Seu amor. E assim também quero Te pedir, Senhor, pelos meus irmãos que estão assistindo na internet e os que estão aqui presentes, a igreja está cheia, Todos nós queremos Te ouvir e Te conhecer cada vez mais. Por isso, Senhor, não permita que eu fale de mim, que as pessoas me esqueçam e eu mesmo me esqueça e foquemos apenas na mensagem, Senhor, para que saiamos aqui enriquecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 4, a gente vai ler um bocado aí, depois nós vamos voltar para cá. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra,
e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aí vem a família de Caim. Vamos continuar lendo. Vamos ler até o 19 e depois vamos ler 23 e 24. E coabitou Caim com sua mulher, que era sua irmã. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Agora vamos pular para o versículo 23. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque. Escutai o que eu passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Eu não vou explicar isso agora, mas a gente já vai voltar para cá. Então vocês entenderam o que aconteceu. Havia um sacrifício, que deveria ser oferecido de tempos em tempos. E a Bíblia diz que depois de uns tempos, ou seja, eles fizeram tudo certinho até ali, aí só depois de uns tempos é que Abel ofereceu o sacrifício pedido por Deus, e Caim ofereceu outro sacrifício. Antes de continuar, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Depois que vocês leram a história, nós vemos dois ofertantes aí. Qual dos 2 pecou? Queria que vocês respondessem isso. É muito importante para nós entendermos a mensagem. Qual dos 2? Quem? Caim pecou? Os 2 pecaram. Afinal de contas, os 2 estão oferecendo um sacrifício. Abel também está oferecendo um sacrifício pelo pecado, Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então, tanto Abel quanto Caim pecaram. Agora eu faço outra pergunta. Essa mais fácil ainda. Quem apresentou a melhor oferta? Quem apresentou a melhor oferta? Você de casa, sabe quem apresentou a melhor oferta? Já sabemos que foram os 2 que pecaram. Mas quem apresentou a melhor oferta? Sabe quem apresentou a melhor oferta? Foi aquele que foi morto, o cordeiro. Porque Abel voltou vivo, feliz da vida por ter seu pecado perdoado, Mas o cordeiro não voltou, ficou ali. Então quem ofereceu a melhor oferta? O cordeiro. Amém? Agora que você entendeu, vamos continuar. Nós vimos que quando Abel ele se enche de pavor por causa do seu pecado, e imaginando as consequências do pecado, ele diz a Deus que aquele que me encontrar vai me matar, Só que Deus fala para ele: olha, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E mais para frente, 7 gerações depois de Adão, ou seja, no tempo de Lameque, que era contemporâneo de Enoque, descendente de Sete, porque tem Enoque filho de Caim, mas do Enoque que foi transladado para o céu. Contemporâneo, de Enoque está Lameque. E Lameque, a Bíblia diz, ele fala para suas mulheres, matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Ou seja, por motivo banal, ele tirou a vida de 2 pessoas. E aí, para se justificar, ele fala: olha, de Caim não seria vingado 7 vezes, de Lameque 70 vezes 7. Que petulância, Agora, onde é que nós encontramos na Bíblia um paralelo dessa mensagem? 7 e 70 vezes 7. Você lembrou?
Onde é que nós encontramos? Vamos abrir aí a Bíblia em Mateus capítulo 18. E depois nós vamos voltar para Gênesis. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, você que está em casa, Mateus 18 a partir do versículo 21. Nós vamos ler o 21 e o 22. E hoje nós vamos entender o sinal de Caim. Todos encontraram? Mateus 18, 21 e 22 está escrito o seguinte, Pedro, né? Tinha que ser Pedro. Então Pedro, aproximando-se, né, de Jesus, né, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Dá uma pausa aí. Eu acho que alguns já conhecem. Os judeus, naquela época, eles pregavam que nós deveríamos perdoar as pessoas, os irmãos, até 3 vezes. Né? E achavam que era muito bom. 3 vezes, né? Poxa vida, se alguém tem coragem de pecar contra você 3 vezes, já é muita coisa, né? Então eles pregavam isso, que você tinha que perdoar até 3 vezes. E Pedro, querendo se mostrar bonzinho, né? Perfeito diante de Jesus, ele chega para Jesus e fala, Senhor, até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes, Jesus? O pessoal aí diz que até 3 vezes, mas até 7 que seria bom, não é? Aí Jesus responde o que está escrito no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Interessante, né? Não é que você vai ficar contando 70 vezes 7, 490, Rayane já pecou 217 vezes contra mim, está anotado aqui. Como é que alguém vai perdoar outra pessoa dessa forma? Anotando, pronto, Rayane já atingiu 345 pecados, está perto de 490. Não, não é isso. Pedro, ele queria mostrar o quanto ele tinha crescido espiritualmente, o quanto ele achava, né, que era um servo bom. E Jesus, ele queria se mostrar perfeito. E Jesus, era como se Jesus estivesse respondendo para ele assim, olha, você quer ser perfeito? Então você tem que perdoar da mesma forma que a divindade te perdoa. Você quer ser perfeito? Seja como a divindade. Perdoe sempre que preciso, porque Deus sempre te perdoa. E por falar em perfeição, você que está em Mateus capítulo 18, vá agora para Mateus capítulo 5. Vamos entender nesse contexto o significado da perfeição. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Mateus 5, 43. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. Tem umas crianças ali já chegando, é isso aí. Mateus 5, a partir do versículo 43. Vamos entender que perfeição é essa nesse contexto, né? Dentro dessa mensagem que nós estamos acompanhando, né? Bem-vindos aos que estão chegando agora. Vocês podem abrir a Bíblia em Mateus, viu? Mateus 5, a partir do versículo 43. Eu sei que o pessoal de casa já achou, já deve até ter lido, mas vamos acompanhar juntos. Está escrito assim, Jesus Cristo falando, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está na Bíblia, isso era uma ideia do povo da época. Aí Jesus responde, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste. Eu vou até repetir, como é que eu me torno filho do Pai Celeste?
Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Você aí de casa, ame o seu inimigo. Você aqui na igreja e eu também. Devemos amar os nossos inimigos, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, os inimigos da nação, né? Também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios, os pagãos, o povo do mundo, também o mesmo? Agora olha o que ele vai dizer. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Vocês entenderam o contexto de perfeição, mas o entendimento vai ser ampliado agora. Vamos abrir aí em Lucas, capítulo 6, falando sobre esse mesmo texto. Lucas escreveu o final de outra forma, né? Lucas 6, a partir do versículo 32. Lucas 6, a partir do 32. Falando de perfeição agora, né? Esse entendimento é muito importante para o nosso tempo, porque infelizmente, né, o que está escrito em Mateus 24, né, muitos odiarão uns aos outros, trairão uns aos outros, tudo isso já começou a acontecer e dentro da igreja. Então o povo de Deus vai ter que mostrar uma nova face, vai ter que mostrar que realmente é filho de Deus, perdoando inclusive os próprios inimigos. Nós, como filho de Deus, não temos inimigos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os poderes das trevas. E a nossa arma é oração e conhecimento. É andar com Deus, ouvindo o que Deus tem a dizer e apresentando para Ele as nossas dificuldades. A nossa arma é essa. Mas, infelizmente, nem todos são convertidos. Nem aqui dentro, nem lá fora. Então os inimigos vão aparecer. Aqueles que querem continuar vivendo à sua maneira. E nessa hora, nessa última hora da história da terra, nós vamos precisar mostrar que somos de fato filhos de Deus. Lucas 6, versículo 32 em diante diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Está vendo que é a mesma história, só que Lucas vai escrever alguma coisa diferente. Versículo 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais, àqueles de quem esperais receber, emprestar agora, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Você tem fé para isso? Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Isso não é verdade? Agora, olha como Lucas termina a mesma história. Versículo 36. Lembra que Mateus escreveu: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai, né? Lucas escreve assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Agora nós entendemos o que é perfeição. Nós entendemos também que essa mensagem é pouco falada na igreja. É pouco pregado sobre isso, sobre o perdão, o nosso perdão. Nós ouvimos muito sobre o perdão de Deus em relação a nós, mas nós ouvimos tanto, e é como se nunca tivéssemos ouvido. A Bíblia também diz, vocês conhecem, né, no final da oração modelo, Jesus fala: se você perdoar,
Deus vai te perdoar. Se você não perdoar, o que vai acontecer? A Bíblia diz, você não vai ser perdoado. Simples assim. Pode alguém, eu faço uma pergunta à igreja, pode alguém ser salvo sem liberar perdão? É impossível, irmãos. E eu te digo mais, eu faço outra pergunta, pode alguém ter paz sem liberar perdão? Pode alguém ser feliz sem liberar perdão? É impossível. Quando a pessoa, agora, para a pessoa apresentar o perdão genuíno, a misericórdia pura, perfeita, primeiro ela precisa tomar posse do perdão que lhe foi oferecido. É uma desgraça na vida de alguém que não entende, não recebeu, não tomou posse desse perdão que é nos oferecido todos os dias. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e muitas vezes nós somos exigentes, nós somos implacáveis e irreconciliáveis. Por quê? Porque o perdão de Jesus em relação a nós não é exercitado. Por isso que da nossa boca não sai louvor, a não ser quando a gente vem para a igreja, e ainda assim timidamente. É para nós andarmos nas ruas dessa cidade e no mundo inteiro e dentro de casa, louvando e engrandecendo a Deus, porque nós merecemos a morte, a destruição, e Ele não permitiu, Ele nos perdoou. Quando que nós vamos tomar posse dessa verdade? Quando isso acontece, a vida da nossa família é uma bênção. Vocês estão estudando na lição da escola sabatina, né? Sobre Hebreus, na lição da semana passada, falando sobre o sacerdote, que ele oferece dons, ele oferece perdão e se compadece dos fracos. E o sacerdote representava quem? Jesus Cristo. E nós não somos imitadores de Jesus Cristo, nós não somos cristãos. Como é que nós devemos agir? Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e medimos ela pelo que nós imaginamos que seja o seu pecado. Nós nunca seremos filhos de Deus dessa forma. Nós precisamos olhar uma pessoa, ainda que ela esteja claramente em pecado, nós devemos buscar, ou por palavra, ou por ação, restaurar essa pessoa. E não foi isso que aconteceu lá em Gênesis capítulo 4? Vamos voltar para lá? Vamos entender. Mas antes de nós voltarmos para lá, eu queria que nós lembrássemos. Vamos abrir aí em Miqueias. Vamos abrir primeiro em Miqueias. Miqueias capítulo 6. Miqueias 6. Os profetas menores, né? Depois de Obadias, Jonas, tem Miqueias capítulo 6. O que Deus mais espera dos seus filhos é exatamente isso. Porque de religiosidade Deus está farto. Quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, Deus repetidas vezes, Ele reclama da religiosidade do povo, aparência de piedade, mas faltando o quê? A misericórdia. Ele chama muitas vezes o povo de Deus de assassinos. E nós conhecemos o Sermão do Monte. Assassino não é só aquele que pega uma faca e mata uma pessoa. O simples fato de você falar alguma coisa que venha abalar a pessoa pode produzir morte espiritual, que é muito pior do que a morte física. Por isso que Provérbios também diz o seguinte: existem 6 pecados que o Senhor odeia e o 7º Ele abomina. Vocês lembram qual é o 7º? Causar divisão na igreja, contenda entre os irmãos. Uma igreja dividida é uma igreja morta, todos vão se perder. É inconcebível que os irmãos olhem uns para os outros assim,
mantendo uma certa distância, porque um irmão veste de um jeito, o outro não come o que a gente come. E quantas vezes nós não cumprimentamos os nossos irmãos, não lhes abrimos um sorriso, e até mesmo não lhes oferecemos um abraço, porque nós estamos cheios de preconceito. É inadmissível o povo que recebe o perdão viver dessa forma. Merece sim ser destruído, merece. Mas nós não seremos destruídos, porque hoje nós vamos aprender a ser filhos de Deus, amém? O que está escrito aí? Vamos ler Miqueias 6, do 6 em diante, do 6 ao 8. O profeta escreve: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, olha aí, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele está falando de transgressão. O que era oferecido na transgressão? Ele está falando aqui no começo, né? Eu vou me apresentar com o quê? Com holocaustos? Mas era exatamente isso que a religião pedia. Eu pequei, a minha transgressão pede o quê? Um sacrifício, uma vida no meu lugar. Então ia lá com holocaustos. Mas parece que é errado, né? Quem está lendo aqui nesse momento, parece que tem algum erro no sacrifício oferecido, sendo que o próprio Deus quem pediu desde lá de Adão e Eva o sacrifício, que representava a morte de Jesus Cristo por aquelas vidas e pelas nossas. Acontece que o profeta está dizendo o seguinte: se você não entender o significado, não adianta me trazer sacrifício, holocausto, não adianta. Você precisa entender o significado. E como é que você demonstra que você entendeu o significado? O versículo 8 vai dar a resposta. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Eu quero me ater na misericórdia. Como é que eu demonstro que entendi os rituais da minha religião? Como é que eu demonstro que eu entendi que eu venho aqui adorar um Deus que me amou, morreu no meu lugar e me perdoou? Não é exatamente perdoando? É isso que Deus pede de nós. Volta aí um pouquinho agora, Oséias, só para reforçar. Volta alguns livros aí, Oséias também capítulo 6, também versículo 6. Oséias 6, 6. Eu nem abri essas partes aqui, mas se o Espírito Santo está pedindo para abrir, então vamos abrir, né? Diz assim, olha: pois misericórdia, é Deus que está falando, misericórdia quero e não sacrifício. Agora é muito importante esse paralelo. E o conhecimento, meu Deus do céu, isso é tremendo. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Você entendeu que são paralelos aí? Ele fala sacrifício, o paralelo é holocausto, é a mesma coisa. Só que ele diz assim, misericórdia quero, né? E não sacrifício. Sacrifício está em paralelo com o final do versículo, que é o holocausto. E misericórdia quero está em paralelo com o quê? Leia aí o versículo de novo. Conhecimento de Deus. Misericórdia está em paralelo com o conhecimento de Deus. Quem não pratica misericórdia não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não pode morar eternamente com Ele. Como é que você vai morar eternamente com alguém que você não conhece? Como é que você vai amar alguém que você não conhece? É impossível amar alguém que não conhece. Eu sou casado com a Rayane, nós temos 8 anos de casado, mas eu jamais ia pensar em casar com a Rayane se eu não a tivesse conhecido, não é verdade? Aí eu a conheci, percebi que é a melhor mulher do mundo, Deus me mostrou, uma serva de Deus na acepção da palavra, e aí Deus apareceu para um e para outro, o anjo apareceu para mim e falou: filho, você se deu bem. Chegou para ela e disse: filha, você vai sofrer.
sofrimento do povo de Deus, né? Pois, amados irmãos, depois de tudo isso que Deus nos falou, vamos voltar agora para Gênesis capítulo 4 e vamos começar a entender o que é que aconteceu ali. Vamos terminar essa mensagem enchendo o nosso coração com esse conhecimento que deve nos acompanhar 24 horas, ainda mais, né, diante dos acontecimentos que estão para vir. Nós lemos aí, né? Nós sabemos que depois de uns tempos, Abel ofereceu o sacrifício que foi pedido por Deus. E Caim ofereceu outro sacrifício que não tinha nada a ver com o que Deus pediu. Por quê? O espírito de profecia, patriarcas e profetas, aliás, se você não tem o livro, se tem uma coisa que nós devemos investir agora no tempo do fim é em livros. Principalmente livros espirituais, muito mais ainda os livros do espírito de profecia. Você que está em casa, comece pela série Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito, né, Atos dos Apóstolos, Parábolas de Jesus. Procure entender o que está escrito nesses livros. Você vai conhecer a Deus. E aí, depois de conhecer a Deus, Ele é apaixonante. E você vai se apaixonar pelo Senhor e vai estar preparado para morar com Ele nas mansões celestiais por toda a eternidade. Amém? Então, Abel ofereceu, por quê? Porque ele alimentou uma ideia de que Deus era mau, de que não precisavam passar por tudo aquilo que eles estavam passando, ou seja, que a família dele foi expulsa do Éden, né? Ele imaginava assim, ele não entendeu, mas ele imaginava que já tinha entendido a religião, não precisava sair do Éden, eles podiam voltar para lá. Ele reclamava por ter que trabalhar com fadigas, e ele não entendia os ensinamentos de Deus, porque o sofrimento é para nós, o sofrimento é ensinamento para nós, nós precisamos do sofrimento. Porque se nós não sofrermos, nós não vamos aprender as consequências do pecado, nós não vamos aprender a depender de Deus. E ele não entendia nada disso. Ele não entendia por que tantos animais têm que morrer. Nós já entendemos, não precisa estar matando o animal o tempo todo. Naquela época a memória deles era muito melhor do que a nossa. Mas era necessário. Era necessário que os animais morressem. Por quê? Porque a memória um dia ia decair. Por isso que surgiu a escrita. Naquela época não tinha escrita. Então ele não sabia de nada disso e considerava Deus injusto. E aí vocês sabem, ele ofereceu o sacrifício que não foi o sacrifício que Deus pediu. Viu que seu irmão continuou seguindo a religião corretamente e ficou irado com seu irmão, porque, segundo o espírito de profecia, Abel passou a dar conselhos para Caim. Só que Caim era o primogênito. Ele que era o líder religioso abaixo de Adão, né? Quando Adão viesse a morrer, Caim seria como é que se diz? O chefe da família, inclusive nas questões religiosas. E aí ele agora estava recebendo conselhos do irmão, porque o irmão falava, não, meu irmão, olha, é necessário, nós precisamos disso. Jesus, né, aliás, Deus vai morrer por nós, senão nós é que morreríamos. Mas ele não quis entender. E aí vocês conhecem a história. Ele matou o irmão, e ele ficou tão cego espiritualmente que esqueceu que Deus é onipresente. Quando Deus pergunta, cadê Abel? Ele diz, eu por acaso sou o tutor do meu irmão? Isso que acontece quando a gente deixa o pecado dominar a nossa mente, ideias destrutivas. A verdade, ela é tomada, o inimigo toma conta e a gente esquece de coisas que nós sabíamos antes. E aí você vê o diálogo, vamos ler de novo. A partir do versículo 11, Deus fala,
és agora, pois, maldito por sobre a terra. Não era Deus que estava amaldiçoando Caim, ele só estava mencionando as consequências, né? Maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. As consequências vieram por causa do ato do próprio Caim, mas ele continuava considerando Deus injusto por causa dos problemas da sua vida. Quantas vezes você que está em casa, ou você que está aqui na igreja, sofre, e muitas vezes nós passamos por isso, colocamos a culpa em Deus, questionamos a Deus, por que eu estou passando isso? E muitas vezes é por causa da nossa própria vontade, é de querer seguir a vida a nossa maneira, como fez Caim. E ainda que não fosse, Deus tem um propósito para tudo. Já está mais do que na hora de nós aprendermos a sofrer pelo nome de Jesus. Ele sofreu por nós, nós estamos em guerra. Nós passamos a procuração desse mundo para um inimigo das nossas almas. Nós não demos a procuração para um vizinho, nós demos a procuração da terra para o inimigo das nossas almas. Então nós, como povo de Deus, mais do que qualquer povo, deveríamos entender o sofrimento. Faz parte, é nosso quinhão. Se está difícil sofrer, muda o foco, pega o sofrimento e coloca na perspectiva correta. Você está sofrendo porque você é um soldado e não uma vítima. O cristão tem que entender que nós nunca nessa guerra somos vítimas. No máximo nós somos uma baixa, se nós tombarmos. E mesmo assim o Senhor vai nos ressuscitar. Estamos em guerra. Continuando, ele disse que não poderia suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra. Ele continuava colocando a culpa em Deus, mas ele mesmo não ia conseguir continuar na presença dos seus pais e dos seus irmãos. Tamanha culpa. Imagina estar vendo o seu pecado todos os dias. Cadê Abel? Ele mesmo não ia suportar, mas ele continuava colocando na conta de Deus, né? Versículo 14, né? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Aí o Senhor responde. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Existe um motivo. Esse sinal não foi de qualquer jeito. Qual é o motivo? Para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Olha que tremendo. Deus é tão condescendente conosco. Para nós que somos pecadores, se fôssemos nós daríamos uma surra em Caim até ele expirar. Nós o lincharíamos. Você matou o seu irmão. Nós faríamos dessa forma. Poxa, você não entendeu nada. Merecia a morte. Mas Deus é tão amoroso. Ele sabia que a religião estava começando. E Deus quis entender assim, que Caim não precisava entender melhor a religião. Precisava entender melhor aquele sacrifício que ele rejeitou oferecer. E aí, Deus, ao invés de destruir Caim, ele permitiu, segundo o espírito de profecia, que Caim vivesse, para que o mundo observasse a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E por causa dos que não servem, o mundo foi destruído a primeira vez num dilúvio. Todos nós precisávamos entender a diferença, e Deus permitiu Caim vivesse, dando-lhe mais uma chance, colocou-lhe um sinal. E qual foi esse sinal? A irmã Miriam disse que uma irmã mandou uma mensagem perguntando qual era o sinal de Caim. Estava tão ansiosa que nem esperou a mensagem. Isso foi hoje de manhã, mais cedo, porque ela ouviu dizer que o sinal de Caim era a raça negra. Outros, eu ouvi
Isso. Eu já ouvi pastores de outras igrejas pregando isso. Eu já vi gente falando que são os orientais, o olho puxado. Nada a ver. Total falta de conhecimento de Deus. Até porque toda a descendência de Caim pereceu no dilúvio. Não sobrou um para contar a história. Então não são os negros, não são os orientais. Aliás, eu sou descendente de árabe, né? Também sou oriental. Não da parte do olhinho puxado, mas dessa cor amarela aqui. Não sou anêmico não, é porque eu sou árabe mesmo, né? Então qual é o sinal de Caim? Deus estava falando para Caim. Isso é tão emocionante. Deus estava falando: filho, você está apavorado, você está com medo agora, né? São as consequências do seu pecado. Mas filho, não precisa ficar apavorado não. Sabe por quê, filho? Ninguém vai te matar. Sabe por que ninguém vai te matar? Sabe aquele cordeiro, filho, que você rejeitou oferecer? Aquele cordeiro é a sua garantia. Sou eu perdoando o seu pecado, e seus pais, os seus irmãos não vão te matar, porque eles só estão vivos por causa desse cordeiro. Amados, nós só estamos vivos por causa desse cordeiro. Desculpa a minha emoção. O sinal de Caim, nós não sabemos qual é o sinal fisicamente. Agora, minha opinião, eu acho que era um sinal de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o significado do sinal de Caim é a misericórdia, o perdão. Eu repito, Deus estava falando: filho, aquele cordeiro que você rejeitou oferecer é a sua garantia para continuar vivendo. Aceite o meu perdão de uma vez por todas. E desgraçadamente, Caim, mesmo tendo um sinal da misericórdia em si, naquela época não tinha espelho como nós temos hoje, né? Ele ainda assim não quis entender, se apaixonou pelas suas ideias, considerando Deus injusto, manteve a sua ingratidão, e vocês conhecem o resultado disso, a família de Caim. Por isso que Lameque, por motivos, o sétimo, né, depois de Adão, o sexto depois de Caim, descendente de Caim, ele matou 2 pessoas por motivos banais. Amados irmãos, quando nós não entendemos a misericórdia, nós não repassamos a misericórdia. Nós somos implacáveis, exigentes com as pessoas. Precisamos aprender a liberar a misericórdia, mostrar que nós entendemos a nossa religião. A nossa religião é perdoar. A nossa religião é reerguer. E Deus tentou fazer isso com Caim, mas ele não aceitou. E vocês conhecem a família, a história da família de Caim. Se tornou tão miserável que precisou ser destruída. E ainda influenciou o povo de Deus. É só você ler Gênesis capítulo 6. E só 8 pessoas se salvaram, porque quase todo mundo perdeu o conhecimento da religião e do Deus da religião. O sinal de Caim é o sinal da misericórdia, do perdão. E esse sinal Caim carregou por toda a sua vida, e nós precisamos carregar também. Hoje é dia de perdoar. Não importa o que fizeram com você, e não importa o que você mesmo fez. Não deixe mais o diabo montar nas suas costas, porque você traiu, porque você matou, porque você roubou, porque você é egoísta, porque você não faz nada por ninguém. Hoje você aceita o perdão, e você vive o perdão. E agora eu convido você que está em casa e a igreja a cantar um hino comigo. Nós vamos cantar esse hino e vamos orar. O hino 213, graça de Deus.
Nós precisamos entender a graça. Todos de pé, amados. Você que entendeu a graça, você que entendeu que o sinal de Caim é o sinal da misericórdia, para que nós lembremos todos os dias da nossa vida que nós somos perdoados dia a dia, pela manhã e pela tarde, e precisamos perdoar os nossos irmãos. Graça de Deus, infinito amor, graça do céu, dom divinal, por sua morte em amarga dor, Cristo me trouxe esse amor real. Graça, graça, fonte de paz que Jesus me deu. Graça, ainda de pé, oremos. Senhor meu Deus, que graça maravilhosa. Ó Senhor, nós não merecemos, mas muito obrigado pelo seu amor, por essa graça maior do que o meu pecado, e que também é maior do que o pecado dos nossos inimigos. Por isso, como filho de Deus, a partir de hoje, Senhor, vamos nos esforçar, Senhor, para te representar, para representar o seu reino e para fazer o mundo, enfim, Senhor, depois de 6.000 anos, entender a sua graça, a sua misericórdia. Vamos entender a partir de agora que o sofrimento faz parte da nossa vida, da nossa luta. Para que a graça seja revelada ao mundo, é necessário que esse sofrimento venha, que essa perseguição venha. E nós agora, Senhor, que tanto fugimos dele, agora o aguardamos, Senhor, que essas lutas venham para que o mundo possa ver o seu povo e mostre a diferença entre o seu governo e o governo do mundo, e o Senhor possa vir reclamar esse povo como seu. A partir de hoje, Senhor, nós vamos viver a graça e vamos apressar a sua vinda para que o Deus da graça possa reinar eternamente. Nós te agradecemos por tanto amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus amados. Amanhã, pessoal que está em casa, a mensagem é: os 3 últimos enganos de Satanás e o nome da besta. Não perca, amanhã às 19 horas, aqui na Igreja Adventista do Pontalzinho. Se você puder vir presencialmente, ótimo. Se não puder, acompanhe em casa também. Deus os abençoe. Feliz sábado. Em Filipenses 2, verso 13, diz assim:
porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A partir de que temos o agir de Deus na minha vida e na sua, tudo segundo a vontade de Deus, ela acontece. Agindo Deus, quem pedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, seus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, sua vitória quem impedirá? O próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, seus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus,